No ar, mais um Tabela Carioca aqui pela Radioativo. Eu sou o William Faria, hoje dia 9 de julho. Tabela Carioca que vai repercutir bastante a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Jogo sexta-feira contra a Bélgica. Vitória dos belgas 2-1. Um gol contra de Fernandinho, outro de Kevin De Bruyne. O Brasil fez Renato Augusto. Falaremos também das semifinais que ocorrerão nos próximos 2 dias. A França jogará contra a Bélgica, fazendo uma perna da semifinal. Na outra, Croácia joga contra a Inglaterra. A Inglaterra de volta a uma semifinal de Copa do Mundo depois de 28 anos. Sem perder muito tempo, vou apresentar aqui nossos comentaristas e o nosso convidado. Cleverson Bering conosco hoje. Tudo bem, Cleverson? Tudo bom. Vamos falar da França e Bélgica pelas semifinais. Vamos destrinchar esse confronto que promete. O Anderson conosco também. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, William. Vamos falar bastante da eliminação do Brasil, da excelente partida da Bélgica no primeiro tempo. Antes de ir para o Militão, vou apresentar o nosso convidado, o Emerson Pereira, que a gente fez de tudo para não trazê-lo. Tentamos aqui uma reunião, eu e o presidente Valdir Militão, que agora você está chegando hoje o Militão está subindo como presidente do Tabela Carioca. Mas quem? O Anderson perdeu o cargo. Por favor, você está aqui, né? Quem manda? Bom, eu gostaria de dizer primeiramente. Ele está nem falando no microfone, calma. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu vim aqui a convite do Anderson. Quem é o presidente? Justamente para assumir esse cargo, né? Hoje eu estou convidado, mas a partir da próxima semana faço esse anúncio, eu estarei no outro lado da mesa. Você será o apresentador do Tabela Carioca. Estou anunciando aqui para o nosso público. Então, O William está sendo destituído. Vocês dois, parabéns pelo trabalho durante esse tempo, mas é ano de renovação. Só uma correção, não é destituído, é destituído. Destituído. Não, Obrigado, brincadeira, obrigado, não. assessor. Que trouxe regalos. Exatamente. Trouxe regalos, eu trouxe sei que aqui. você me Isso convidou para importa. trazer a camisa. Verdade. Você trouxe, inclusive. Não trouxe a camisa. Se quiser ensinar ela pra casa, Caraca. aí pode ir. Aqui tem um brinde do Bangu, o nosso calção de jogo desse ano, 0 bala, tá? Não foi usado, chegou nessa semana. E a bandeirinha de A mesa, bandeirinha inclusive. não é brinde pra galera, não, mas vamos prosseguir aí. Só pra explicar a nossa audiência, a bandeirinha é sem brinde, Não é, será sorteada. O Anderson tá tentando de todas as maneiras levá-la pra casa, mas enfim. O regalo é para o Tabela Carioca e não para o Pode Anderson presidente. Rosa. Enfim. Falando dele, Valdir hoje- Militão, tudo bem, Militão? Ótimo, Militão, você né? avisou? Eu tô muito... Eu avisei tudo aqui. Eu tô muito feliz. Eu tô muito Primeira à vez que o menino vontade. acerta. Muito à vontade aqui que eu acertei. Avisei tudo. Acertei tudo. Tô falando desde o ano passado que o Brasil não chega nem na semifinal. Neymarzinho lá não ia chegar em lugar nenhum. Eu quero ouvir aqui. Só um minuto. Tivemos aqui um alvoroço quando falamos de Menino Ney. Que é eterno Menino Ney. Exatamente. Eu quero ver a galera aqui, os ursos, falando hoje sobre o grande Brasil, que imparável, campeão, hexa e tudo mais. Eu também quero ouvir muito, porque eu fui um dos que alertou. Inclusive, critiquei bastante a Bélgica antes de começar a Copa do Mundo, mas eu vejo futebol e não bastou ver muitos jogos para ver que a Bélgica era um time forte e que brigaria pelo título da Copa do Mundo, como está brigando, e o Brasil não. Eu vou começar com o Cleverson, que o Cleverson foi um dos que compôs o coro Cuidado, a Bélgica tem muita qualidade. Enquanto isso, o Emerson Rocha está aqui conosco. Chegou o Emerson, convidado também. Cleverson, Meteora aí, Cleverson, sua participação aí. vai explicar um trechinho, por favor. Fala um O que pouquinho, você Cleverson. viu da eliminação do Brasil? O que mais te chamou a atenção? Os erros que você gostaria de apontar? Boa noite. Boa noite. O erro que... Vou começar de trás. É não poder contar com um goleiro que fez uma defesa numa Copa do Mundo. Quando foi mais exigido, ele não representou o que se esperava. O que esperavam, que de mim eu não esperava nada. Eu falei aqui na Seus quinta-feira. Vinícius. Eu falei aqui na quinta-feira que eu nem o convocaria. Ele não me passava segurança nenhuma, nem antes da Copa. Ele não me passava confiança nem antes da Copa. E o Tite continua insistindo. Sendo que a última... Se você for pegar na memória, a última vez que o Alisson apareceu com a camisa da seleção brasileira foi contra uma falha, onde o juiz... Eu não me lembro o jogo agora, não sei se foi contra o Equador, que ele comete uma falha, a bola entra, mas o juiz diz que não entra, Ele falhou. e o Brasil vence esse jogo.
Então, Então você não lembra de uma outra partida onde o Alisson foi um destaque? Ao contrário do Courtois, que na partida mesmo contra a seleção brasileira, ele foi um dos destaques. Foi o destaque, né? Foi um dos. Pegou pra caramba. Foi um dos destaques. O Cleverson, que voltará para falar da França, o nosso setorista da França no Twitter, tá animado com a França Veio também bonito para a hoje, semifinal. falar. E exatamente, veio... Eu vi de luto. Exatamente. Eu vi de Mas luto. tá bem elegante. Bem elegante. Parabéns. Participação Militão. boa. Chama o convidado aí agora. É, o Valdeir. Antes de qualquer coisa, tá com o Google pronto? Eu tô muito pronto aqui, cara. Não vim tão pronto igual você, com anotações. Dados. Verdade, eu trouxe Muitos aqui dados. algumas coisinhas pra Dados falar. que ele nem mesmo entende. Tá tudo aqui na cabeça. Pode trazer. Ele Não tem problema não. Pode sentar aí com o filhão. Deixa, se quiser falar também, pode falar que ele vai acertar mais do que muita gente acertou aqui no último Boa jogo. noite para todo mundo. Boa noite, tudo bem, Jefferson? Tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite para o meu xará aqui, companheiro de batalhas, jogos pequenos, a gente gosta. Olha, tudo bem. Eu tive que vir com um moleque, né? Tava dormindo, teve festinha na escola hoje. Aí tem que conhecer no rádio. Acho que todo desespero para a repórter que tá fazendo a primeira entrevista é ficar com o microfone com criança, né? Porque criança tem uma fixação em microfone, eu tô vendo que Ah lá, puxou dela. já começou a querer Exatamente. desistir. Tem cara de botafoguense. Não tem não, não tem. Dispensou o Botafogo. Não vai ser não. Graças a Deus não vai ser não. Vai É. ser América, vai ser Bangu, mas Botafogo acho que não. Então vai sofrer. Caraca, ele. Mas muito obrigado pela presença. Militão, preparado? Eu tô mais que preparado. Então, Tô, acho que... ó, Vai, eu William. tenho aqui. acendeu a luz verde, tá? Fica à Tá vontade. perdendo tempo, cara. Vai logo, Vontade. fala aí. Pra mim que vai ser o melhor programa aqui. Eu também, cara. Eu tenho muita coisa pra falar aqui. Mas Pode começar então. Posso começar a falar sobre o jogo? Pode. Um jogo muito bom. Primeiramente, aqui eu quero levantar alguns dados do último programa. O único a falar aqui do Martinez aqui, se você tem aí o dado da Verdade, eleição você aqui, da é. montar o time, acho que foi o único aqui a votar do Martinez e no Aldevarald, que fizeram uma partida tremenda. Você não acha também, Anderson? Eu ouvi falar de descontentamento aí Você agora. tem essa opinião, pô. Eu quero que você dê essa opinião. Você vai ficar me chamando aí. É claro que eu quero tabelar com você. Vamos tabelar então comigo. Tá vendo Tabelar com você. A grande partida da zaga, que apesar de não marcar muito, né, conseguiu segurar ali, mas também não tá aqui minha boca, Neymar, Coutinho e Jesus também não marca muito. Um rapaz no meio de campo ali, um cabeludinho. Não joga muita bola, mas acho que ele dominou um pouco ali no meio de campo, né? Dominou? Soube fazer bem a função dele ali. Que é chamado Fellaini, né? Mas acho que também tu não conhece. que partida né? do Fellaini. Também conhece. Tem outro rapaz também, De Bruyne. Ele não joga muito, ele aparece esporadicamente, ele aparece no jogo. Eu ali falei que ele não joga muito? com um lance ou outro, com um passe ou outro. Ele não aparece muito na partida. Mas tá meio mal na Copa, fez um dos gols, né? Outro rapaz também é Hazard. Não, Hazard. Nunca falei mal do Hazard. Ele joga mais ou menos. Eu acho que o Fagner tá procurando ele até agora. O Fagner não achou ele, fora as pancadas, não achou ele. O Hazard ganhou todas. Não encontrou, ganhou todas. Todas. Tá E com o os dados outro, aí? Tá com os dados? Sim, o Hazard 10. 10, ganhou 10. E o outro foi o 4 contra o Fagner. O outro foi o Lukaku, mas também que não é um atacante de muita coisa. Que não jogou como centroavante, jogou aberto. Que na direita. engana os técnicos, ele não pagaria 10 mil reais por ele. Mas, no geral, a Bélgica muito bem no primeiro tempo, dominou 45 minutos ali. Poderia fez 2-0, né? Poderia ter feito mais, a gente comentou aqui antes do programa. Mas acabou sendo um pouco ali. No segundo tempo, o Martínez optou por defender mais. Eu achei até mais ou menos ali depois, com uns 20 minutos, eu achei que ele optou se defender demais depois do primeiro gol do Renato Augusto. Teve uma bola ali na entrada da área que ele estou para fora, que ali eu pensei que ia dar merda. Trancou, né? Pensei que ia dar As merda. convicções iam pro espaço depois Não daquele ia gol. pro espaço porque tu já tinha. 2/3 do jogo já tinha ido embora. Ele ia perder por causa de 1/3. Entendi. E aí eu achei que ele optou por defender demais ali. E o Brasil esteve perto ali. Mas na prática, apesar da pressão, na prática, aquela foi a única chance clara que teve o Brasil, né? Discordo. O Tite pagou pela convocação ruim que ele fez, que ele botou o Renato Augusto e o Douglas Costa, e não teve mais quem colocar para que pudesse mudar o jogo. O Firmino entrou, mas também não fez muita diferença, né? Morreu junto com o Gabriel Jesus e Paulinho. Paulinho e nada na partida, acho que o nada teria feito mais diferença, porque ia sobrar algum outro jogador para fazer alguma coisa. O Alisson, como o Cleverson citou, as bolas que foram do gol entraram, ele praticamente assistiu a Copa ali, né? Do campo, da beira do campo, teve muita função. E no mais é isso. Temos uma hashtag aí.
Já temos aqui o Pray for Anderson. Pray for Anderson. Quem levantou essa hashtag aí? E aqui o o Marcos Amado fazendo Pray for abraço Anderson. pra ele aí. Tem Vai o usar Zé, muito isso durante o Brasileirão esse ano. Tem aqui o Kaique já falando do Ederson, que vira o gol do Alisson, né? Que pode colocar na conta Tem o Diego dele. Maranhão ali participando também. Diego Maranhão, foi o que mais outro chamou a atenção para o outro estatísticas urso. brasileiras. Eu tô feliz que os ursos estão aqui hoje. Pensei que eles não iam vir. Eu tô feliz que a galera tava aqui, que o Brasil já ganhou, que a Bélgica não é nada. Esse time aí é camisa pesa aí. Você não vai falar do Tite, não? Você não vai falar do Tite, não? Começa a falar um pouquinho do Tite. Eu quero falar bastante do Deixa Tite, que eu então, anotei muitas vai, coisas, mas antes eu quero saber do Emerson, como ele viu o jogo. Os olhos. Se a permanência do Tite... ótimo. Se a permanência do Tite deve ser feita pela CBF, Não, deve manter o ou se Tite. tem que ter alguma alteração. Não, enfim. acho que o Tite... Assim, o problema pra mim, assim, que o Tite teve vários erros. Mas se a gente começar a pensar, por exemplo, no Tite no Corinthians, o Tite é eliminado pelo Tolima na pré-fase da Libertadores da América. E a diretoria do Corinthians mantém o Tite e o Tite faz o trabalho até chegar a ser campeão mundial. Acho que a CBF tem que continuar com isso com o Tite. Acho que o trabalho foi bem feito, o resultado não foi o que a gente esperava, até porque, para mim, foi a Copa mais fácil que o Brasil podia ter ganho, até mais fácil que de 2002. Mas o Brasil acabou não conseguindo vencer a Bélgica. Concordo com o Militão, que porque o primeiro tempo do Brasil foi muito ruim, acho que o Tite tomou um baile técnico da Bélgica, ele colocando o Lukaku um pouco mais para trás, e isso tirou toda a marcação do Brasil, confundiu todo o Tite e a seleção brasileira. Mas acho que o Brasil poderia, mesmo com tudo isso, com o Fernandinho, com o Paulinho, com o Gabriel Jesus, o Brasil poderia sair com a vitória na sexta-feira. Teve chances para isso. Por exemplo, se a primeira bola do jogo, com 1 minuto e meio, Thiago Silva consegue colocar a bola para dentro, que a bola pegou na trave, com todo o mau jeito que ele foi naquela bola ali, mas se aquela bola entra, muda o jogo. Paulinho também recebeu uma bola que era para dominar e chutar e não conseguiu novamente. No comecinho do jogo. Se uma daquelas bolas entra, muda o jogo. O Brasil ia começar, e aí o Brasil ia jogar do jeito que gosta, com a bola, com posse de bola, com o outro time desesperado para tentar fazer o gol. Mas acredito que a Bélgica no primeiro tempo foi mesmo melhor que o Brasil, mereceu vencer por 2-0. Acho que não precisava ser mais não, acho que 2-0 já estava bom. E o Brasil poderia ter empatado o jogo, mas acho que a Bélgica tem os méritos, venceu, e o Tite tem que continuar na seleção brasileira, acho que o trabalho tem que ser mantido. Eu tava só saber a impressão do Emerson também pra gente avançar. Tem que falar o outro Emerson. Exatamente. Hoje é um dia de Emerson. Mas antes tem que mandar um abraço pra Júlia, aqui já mandando... Você é o homem dos abraços também, impressionante. É quase um programa da Xuxa, mas vamos lá, eu concordo com o meu xará. Oi. Eu concordo com o meu xará, até porque eu acho que a gente fala tanto em continuidade de trabalho nos clubes, e eu acho que a gente tem que fazer isso na seleção. Historicamente, a seleção só teve 2 técnicos que comandaram a seleção em 2 Copas do Mundo seguidas, ganhando um não, que foi o Zagallo, e o outro foi o Tele Santana. O Tele Santana não ganhou nenhuma nem outra. A gente fala tanto em continuidade de trabalho, não é porque perdeu uma Copa do Mundo que você ser eliminado uma Copa do Mundo com 32 seleções, é algo comum, e não foi nenhum vexame como foi o 7-1. O 7-1 a seleção ficou em quarto. Exatamente. Tá, mas perdeu uma seleção boa que é a Bélgica. Talvez a gente menospreze, eu acho que o Brasil tem que entender que não é ele que vai ser campeão o ano todo. Não é só o brasileiro que sabe jogar futebol. Calma, o mundo... Esse é o principal ponto do brasileiro entender que não é o dono do futebol, que ele não é o único povo que sabe jogar bola. Exatamente. A Inglaterra criou o futebol, só tem uma Copa do Mundo, por exemplo. Né? Eu acho que a gente tem que sim apegar a história. O Brasil é uma grande seleção, é a maior campeã, não vai ser batida, né, mais uma vez nesse ano, vem desde 2006, então será, não vai. Enfim, a gente tem que dar continuidade ao trabalho, porque só assim, quem sabe, a gente pode ter novamente o Hexa, que a gente tanto persegue desde 2006, quem sabe 2022, mas é aquilo. Se perder também em 2022, numa fase com uma seleção, não vai ser nenhum exagero. Mas vamos ter cabeça no lugar, né? Porque foi eliminado, que tá tudo errado, mas também nem se fosse campeão a gente estaria tudo certo. Olha, eu já vi a torcida da seleção brasileira um pouco mais altiva. Tô sentindo falta de um pouquinho de altivez. Então, parece que a gente tá comentando de uma seleção que nunca foi campeã.
opinião. Também mas, concordo eu um quero pouco com saber ele. do Anderson o que ele acha um pouquinho, para depois eu dar meus pareceres aqui. Eu ouvi a pergunta essa semana, ontem, como o Tite está no momento, se ele está em alta desde que começou a Copa ou se ele sai em baixa. Eu acho que depois da Copa ele baixa um pouquinho, porque essas insistências com alguns jogadores foram muito prejudiciais, né? Com o Paulinho, com o Jesus. O Jesus, depois do jogo contra a Sérvia, falou que gosta de jogar como segundo atacante. Então ele manteve o cara como centroavante, com uma teimosia totalmente desnecessária. A gente já vinha falando aqui, vai deixar o Jesus, uma hora vai precisar do gol do cara. Não fez. Eu concordo com o Emerson, que se o Brasil tivesse feito um gol no início do jogo, teria mudado completamente. E também concordo que o Tite tomou um baile do Martínez. Era previsto que ele ia mudar o time contra o Brasil. O Martínez mesmo falou, se eu for do mesmo jeito que eu fui contra o Japão, o Brasil vai ganhar com tranquilidade, eu tenho que incomodar o Brasil. Ele deixou os dois zagueiros sem referência, o Lukaku saiu da área, conseguiu, depois do primeiro gol, desestabilizar o Brasil. O Brasil ainda tentou jogar, mas depois do segundo gol, viu que estava meio perdido. Se o Brasil, acho que leva 1-0 para o segundo tempo, teria empatado, poderia até virar no mesmo no segundo, e até as substituições foram tardias. O Valdemir até falou antes, mas o Douglas Costa não tinha condições de jogar os 45 minutos finais, mas eu acho que ele tinha que voltar com o Douglas Costa, não só com o Firmino. O Renato Augusto, para mim, foi uma surpresa entrar daquele jeito. Eu não esperava ele entrar tão bem no jogo. E ficou uma bola de se consagrar, porque se ele empata aquele jogo ali, ele ia sair consagrado do jogo. Mas foi uma decepção o primeiro tempo do Tite, porque a gente não esperava o Tite tomar um baile tático de outro treinador. Enfim, o Vinícius Passar quer aqui um falar pouco, alguma coisa, Vinícius. Com certeza. Enfim, só para fazer do que você falou sobre o brasileiro está muito... Já foi mais Sarrafo tá lá embaixo. fervoroso, já reclamou mais, já questionou mais. Mas o que nós temos que analisar é que há um histórico em que o Tite, de certa maneira, recolocou o Brasil um patamar que havia perdido. Se você parar para pensar, quando o Dunga, Mano Menezes, enfim, quando assumem a seleção brasileira, primeiro que o Mano, a gente nem deve contar que ele jamais conseguiu um padrão de jogo, jamais conseguiu fazer a seleção jogar de uma forma organizada. O Dunga conseguiu isso. A seleção tinha um padrão de jogo, só que era uma característica que fugia das raízes do futebol brasileiro. Que é um Dunga da primeira passagem. É isso aí. Tô falando da primeira passagem. Não, tô falando da primeira E o Mano passagem. discorda do Mano. O Mano tava acertando, pegou um time arrasado, tava Exatamente. acertando. E aí, No numa momento outra que tinha de briga, acertado, O do Mano foi tem um demitido. componente político muito Mas- forte, né? E Mas aí olha teve só. um componente político, Eu tô Eu dando acho que a questão do Mano Menezes, acho que o grande divisor de águas foi a perda da Olimpíada, de Olimpíada. 2012. pro México, né? Exatamente. Enfim, termina essa primeira era Dunga, pega o Filipão, até consegue fazer alguma coisa, Campeão das apesar Copas de Confederações. ser um trabalho muito questionado, e culminou numa derrota por 7-1 para a Alemanha. E depois Dunga, de novo, uma péssima passagem, segunda passagem, foi bem pior que a primeira. E o Tite reorganiza tudo isso. Coloca o Brasil como primeiro nas eliminatórias, uma eliminatória que a gente nem sabia se a gente ia conseguir se classificar, porque foi talvez a eliminatória sul-americana mais difícil, pelo menos que eu tive a oportunidade de ver e de acompanhar. E o Brasil disparou na classificação, foi primeiro, estava jogando um bom futebol, um futebol agradável. Então ali a gente voltava a ver coisas mais racionais, reequilibrou a seleção brasileira. Depois disso, o Tite começa a cometer alguns erros a partir da convocação. Acho que o Tite se equivoca na convocação para a seleção brasileira, escolhe algumas peças bastante questionáveis, outras que teriam sido interessantes até no nosso próprio mercado nacional, que ele não chama. Alguns jogadores que se machucaram durante a Copa do Mundo não foram cortados, outros que se machucaram antes, ele jamais substituiu um pelo outro. E durante a Copa do Mundo ele foi uma pessoa muito pragmática e previsível. O pragmatismo do Tite
fez o próprio time ficar previsível, porque ele jamais trocou, ele jamais inovou, jamais tentou fazer algo diferente com a seleção brasileira. Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo. Então, os adversários, quando iam jogar contra o Brasil, já sabiam o jeito, o estilo que o Brasil iria jogar e, de certa forma, sabia como se fechar para fazer o Brasil não jogar. O jogo contra a Bélgica deixa isso bastante claro. A Bélgica limita a jogada do Brasil, a forma de criar, não deixa o Brasil jogar e mata o Brasil nos contra-ataques. Foi isso que aconteceu no jogo que eliminou a seleção brasileira. E talvez poderia ter alguns outros jogadores, por exemplo, o Luan, que todo mundo queria. Ele era alguém que poderia mudar um pouco o estilo de jogo do Brasil, Mas, Vinícius, e não ser tão previsível. você aí falou dos pontos positivos e dos negativos. Pra mim, a balança ficou assim, pontos positivos e negativos. Não, concordo. Porque pra mim, sinceramente, eu anotei aqui uma matéria aqui no Jornal AIS, eu gostaria de discutir com vocês. Sabe apoiar muito bem, poderia tentar colocar os dois, fazer uma esquerda diferente. Poderia ser. Poderia surpreender a equipe da Bélgica. Pode continuar. Então, acho que o Felipe Luiz não deveria ter saído mesmo. Até pelo time que a Bélgica tem, o lado esquerdo, o lado direito que a Bélgica tem de ataque. Poderia manter o Felipe Luiz e testar o Marcelo nessa mais avançado. Você seria já uma mudança. O técnico já ia surpreender todo mundo, inclusive o técnico da Bélgica. Poderia ser esse sentido que ele falou da mudança, de uma coisa diferente. E assim, tem essa mudança dentro de campo, né? Durante a Copa, de você perceber quem tá bem e quem tá mal. E tem a da convocação, que foi o que o Vinícius falou. Dentro da Copa, se mostrou foi o Renato Augusto, pelo menos dentro desse jogo, né? Talvez a única... Mas também é um erro que entra, né? Que o Renato Augusto acaba entrando num... Mas aí o mais grave, eu acho que é o do garoto que foi pro... O Tyson? Do Tyson não, do volante, o Fred. O Fred não tinha condição de jogar, ele falou na entrevista. É mais um ponto aqui o mais que grave o Jornal AIS destaca, que é o mais grave. São as lesões dos lesionados. Porque é uma posição fundamental que dá velocidade ao time, que move o time, e ele não tinha uma opção que poderia ser utilizada nesse momento. E ele admitiu que o cara Ele admitiu. Isso pra mim é mais um bem ponto complicado. grave. Não, E assim, rapidinho. Renato Augusto, pra mim, é a mais incoerente, porque era o cara que ele falava que era a pessoa de confiança, Coringa, mas não né? deu tantos minutos de jogo a ele durante a Copa do Mundo, colocou numa fogueira. E depois o fato do Casemiro. Não tinha nenhum substituto que pudesse fazer a mesma função do Casemiro. Porque quando o Casemiro sai e sente a sua ausência, a gente sabe que o Fernandinho não é primeiro volante, que ele cumpre mais funções de segundo ou terceiro homem de meio campo. perfeito. E com relação à convocação, pra mim, alguns nomes que não cabem estar dentro da lista. O Fagner. Sinceramente, o Fagner não cabia estar dentro dessa lista. O Tyson foi excursionar. Eu gostaria muito de ganhar essa oportunidade que o Tyson teve, de poder excursionar por um país assim, ganhar um Caraminguá e, enfim, e continuar ali. O Fred, ele admitiu. Mas não pode. Ele admitiu, isso é grave. Pra Isso mim, é grave o demais. Tyson foi o mais bizarro, porque ele teve uma oportunidade de colocar o Fred em campo que não ia comprometer nada. Isso. Brasil e Sérvia, 2-0 o Brasil. Isso, ele teve essa E oportunidade. tinha o Neymar com cartão amarelo, ele podia ter tirado o Neymar e ter colocado o Tyson. Mas até mesmo E o Casemiro já tava nem 2-0, poderia ter tirado o Casemiro. Não, Verdade. sim, mas o Casemiro ele ia botar quem? Meu irmão, Eu mas digo- tá 2-0 o jogo. Não, o Casemiro sim. é fundamental no time. Mas ali o Tyson era tipo, pra justificar. Eu convoquei o Tyson porque eu Não, calma. confiei alguns minutos. Eu confiei ele pelo menos pra alguns minutos. Não, do Casemiro tava 1-0. Tava Casemiro 2 tava- não. Isso- isso- O isso gol não- saiu no Mas o último jogo tava minuto, bem de- controlado. E só um detalhe ainda mais em relação ao Tyson é o seguinte. Vamos pensar assim, esquece o nome. Um jogador que é campeão olímpico como titular. No ano seguinte, ele ganha uma Libertadores como melhor jogador do campeonato e melhor jogador da América. O que esse jogador precisa fazer a mais para ir para uma seleção brasileira? É jogar no Shakhtar Donetsk? Pô, não é possível. Ou seja, o Luan seria por mérito dele. Não seria por falta de... porque ele é melhor ou pior do que o Tyson. Não é isso. Não quero nem fazer essa discussão. O cara fez tudo para chegar à seleção brasileira e não foi chamado. Ou seja, se você faz um trabalho bom na sua empresa, por exemplo, de excelência, é escolhido melhor, e mesmo assim outro cara que pouco apareceu ganha a sua vaga, alguma coisa há nisso. E em cima do que você tá falando, e ele teve a oportunidade de dar essa continuidade desde as Olimpíadas, Exatamente. onde o Luan também se destacou.
Então, foi o que você tá falando. É um pouco de coerência, não é só de hoje, desde lá de trás. E a gente vem passando panos quentes, Acho porque que é pra o mim, isso aí, Tite. tu falou tudo agora, porque as incoerências do Tite, pra mim, o mede agora, o mede da Copa do É Mundo. uma E característica. tá trazendo disso da eliminatória, lá quando ele convocava o Tyson lá Valdir. atrás, convocava outros. Só queria adicionar aqui que a seleção brasileira perdida dentro de campo é reflexo do Tite perdido. Porque se você parar para perceber, a gente jogou com 3 jogadores diferentes na mesma posição, na ponta direita. Ele começa com o William, depois ele joga o Gabriel para lá, bota o Firmino, depois entra o Douglas. O Gabriel há muito tempo não jogava na ponta. E aquela altura do campeonato não era ocasião para fazer testes. É a Copa do Mundo, é coisa muito, muito séria. E Renato Augusto me surpreendeu muito bem. Eu queria discordar um pouquinho do Cleverson, que ele falou no início sobre o Alisson. O Alisson fez uma boa campanha na Roma, e o fato da bola não chegar muito no goleiro quer dizer que o time pra frente tem uma coerência. Os jogadores jogam para a defesa do time também, porque você olha para a Espanha, por exemplo, 5 bolas chegaram no De Gea, ele levou as 5. O Brasil não levou tantas bolas assim no gol. Mas ainda assim, Mas acho acho que que foram entraram. Então o aproveitamento acaba sendo o mesmo. Bom, acho que essa questão Foram do 3 goleiro ela é a mais contestável de todas as posições da seleção brasileira. Porque eu acho que a minoria sentia algum tipo de confiança no Alisson, por mais que ele tenha, por ser um bom goleiro na Roma, enfim. Acho muito pelo começo, quando ele entra na seleção, né? Porque ele Exato. entrou sem ser o melhor. Ele Exato. foi bem alguns jogos. Ele no Inter não era o titular. Não era o titular. Porque, certo. Ele estava brigando com o próprio irmão. Tinha outras pessoas ali que já disputavam com ele a E vaga. aí já ficou uma imagem ruim dele, que ele foi pra Roma, e ele agarrou muito na Roma, e aí isso passou a ser ignorado na primeira temporada. Mas na E era Ele era titular da reserva, seleção. ele era reserva Não, na eu Roma. mas na segunda temporada ele foi um dos melhores goleiros do campeonato. Na brasileiro. própria Liga dos Campeões agora, a Roma chega à final, só que ele toma não sei quantos gols aí na fase anterior. E se a bola chega lá, ele toma o gol, e é até complicado falar do reserva dele, porque o Ederson chega lá na Liga dos Campeões também, que toma 4 do Liverpool, franga. Então, se a gente for colocar na tabela, era o Cássio, se você for ver. Eu acho Mas que assim, no Brasil... Eu acho falando que do hoje Cássio, seria o Cássio. eu acho que nós temos goleiros ainda melhores do que Cássio, melhor do que o Alisson. O Ederson não vou falar muito, não assisto Mas muito ele futebol teve- inglês. Não vou aqui entrar nesse mérito, mas eu acho que no Brasil nós tínhamos goleiros que poderiam muito bem ter ido para a Copa do Mundo tranquilamente. O goleiro do Grêmio, o Fábio, que a gente levanta sempre a bola, enfim, eu acho que o Fábio até já passou o tempo dele para pegar uma Copa do Mundo. Sem dúvida. Eu acho que em 2014, 2010 ele estava muito melhor. Mas eu acho que o momento era do goleiro do Grêmio, do Marcelo Groi. Não, eu discordo. Se ele faz o teste com o Vanderlei, quando o Vanderlei tava voando no Campeonato Brasileiro, onde todos, Não, seria mais independente É um do dois, time, um dois. todos falavam, não, o Vanderlei merece uma chance. E mesmo aí ele esperou o momento que o Cássio até então não estava sendo chamado. Ele esperou o Cássio fazer 2 bons jogos onde agarrou pênalti, se eu não me engano. Aí ele chamou o Cássio, aí a imprensa falou assim, não, ok, o Cássio tá jogando bem, agarrou pênalti, campeonato paulista. Então, a gente para pra pensar agora, a gente começa, só por conta perdeu, também começar a atacar demais o Tite também. Tinha que ter atacado lá atrás. Tinha que ter feito ele pensando Se isso o Tite tudo fosse lá campeão atrás. do mundo, ninguém ia estar aqui Eu acho que reclamando. Eu também acho. Se fosse o Dunga na época e ele não tivesse convocando o Vanderlei, não tivesse convocado o Arthur, não tivesse convocado o Luan, Sejamos coerentes. Todas as seleções, todas as convocações têm suas... Não é unânime. Todo mundo contesta. O pessoal em 2002 contestou porque o Filipão levou o Romário. A mesma coisa em 98, que ele foi cortado, enfim. E por aí vai. Vai ser eterno. Não vai agradar todo mundo. Eu acho até nessa Copa mesmo você vai achar diversas seleções que tu acha alguém. Na França, levou o Lacazette, levou o Payet. Da Bélgica levou o Nainggolan. Na Alemanha É algo normal, é algo normal. Mas a questão, Na Alemanha não levou o Sané, mas tudo isso caiu em cima do técnico. Assim como Exatamente. aqui, até então, ninguém estava criticando o Tite. Muito provável, não levou lá, mas o Tite tem o controle do elenco todo, mas assim, então ele sabe o que tá fazendo. Alguém levou um jogador machucado? Sabidamente machucado? A Bélgica levou 2 zagueiros machucados. E confiou, não, levei ele machucado e não utilizei. Não, Porque pra mim, o que o aqui tá Dunga usando. fez foi grave demais. O Tite, perdão, levou foi grave Eu acho demais. que é erro de planejamento. Porque assim, aí até também uma coisa que eu quero levantar, que é o tratamento da imprensa. Foi uma cobertura bem meiga, sejamos coerentes. Exatamente. Isso aí saiu uma matéria, não vou lembrar agora qual foi o jornal, porque o Mauro César deu
lá no Twitter, né? Sobre a empresa estrangeira falando sobre o Tite. Como o Tite tem a imprensa brasileira nas mãos dele. E é o jornalista falando que se impressiona como o fato do Tite ser legal, ser educado. Eu não acho que é cordial, só né? isso. Eu não acho que ser é só cordial. Isso. Isso ludibriar muito a imprensa. Pra mim, isso aí, pra mim, concordo que isso faz parte. E muito pela quebra Dunga-Tite. Porque tu passou de um treinador pra que mim, tu não podia perguntar nada que... Oi, eles já te davam fora. Eu acho que a gente e aí sabe o que acontece? Foram 2 treinadores seguidos de temperamento forte. Sim. O Filipão tentando explicar o 7-1 é uma coisa ridícula, desculpa. A coletiva que tem ele, Parreira, o pessoal depois da... mas no dia seguinte... Com a tal da carta A carta da Dona Lúcia. Agora pelo amor de Deus. A cartinha do Edu Gaspar também. Tem uma isso coisa também. tão patética quanto. É só uma coisa. A gente tem que analisar também que o histórico do Tite no Corinthians influencia muito para esse tratamento para com o Tite também. Então tá errado. Porque isso não é só da imprensa. Quando a gente questiona algumas opções que o Tite faz, até eu mesmo falava, mas quem sou eu para questionar o Tite que ganhou tudo no futebol brasileiro, com as suas opções, com as suas convicções, que sempre foram bastante firmes. Então, acho que quando todo mundo faz ou pensa em criticar o Tite, pensa antes 2 vezes justamente pelo seu histórico vitorioso. Então, assim, eu tô bem tranquilo quanto a isso, que eu critico o Tite há muito tempo. E tem um detalhe nisso que você estava falando, é o seguinte, e é verdade isso. A imprensa hoje está concentrada em São Paulo. O Rio de Janeiro tem muito pouco imprensa esportiva. Ela está praticamente concentrada em São Paulo. A gente tem muito pouca opinião aqui no Rio de Janeiro. Até por tudo que está acontecendo, rádios se fechando, jornais se fechando. Então a gente tem aquela coisa seguinte, o cara foi bem no Corinthians, ele já tem a massa. Então assim, até nessa relação torcida-técnico, isso faz diferença. A gente sabe que aqui, por exemplo, o tratamento no Rio de Janeiro para o Flamengo, eu não estou falando isso de clubismo, não. A gente sabe disso porque, por exemplo, Flamengo campeão vende mais jornal, isso é fato. Isso é fato. E a gente sabe que, por exemplo, se o Flamengo for campeão, é bom para todo mundo. Digo isso de empresário pensando comercialmente no empresário de comunicação. Então, essa coisa do Tite ser campeão no Corinthians, isso também faz muita diferença para o tratamento dele. Eu acho que a gente também tem que discutir um pouco do papel da imprensa na cobertura do futebol. A gente deu aquela polêmica toda do Juninho Pernambucano, que ele falou. Sinceramente, eu acho que ele exagerou de certo ponto. Eu acho que é verdade. Mas ele falou a verdade. A imprensa, quando quer bater, a imprensa não pode passar a mão na cabeça como está passando da seleção, mas também não pode ficar perseguindo como perseguiu o Dunga na primeira passagem. Exatamente. E o que ele falou, o Juninho, doa quem doer, foi a mais pura verdade. Sabe que isso funciona. A mais pura verdade. Se quiser derrubar, vai derrubar. Isso é em qualquer clube. Seja do mais rico ou do mais pobre. Isso pode ser até na política, né? Exatamente. E quanto a isso, a gente levantou alguns pontos aqui do Tite, e aí eu quero já saber a opinião de cada um. Para mim, os pontos citados justificam a demissão do Tite. Mas, William, aí pesa Pra também. mim, o Tite mas falhou. pesa o seguinte: pra você mim, vai botar quem? Quem vai ser o próximo? Essa eu ia falar isso agora. Vamos lembrar que nós tivemos a 2 única contratações justificativa equivocadas. pra manter O próprio Renato, até no discurso de uma boa relação, falou ontem que não vê nesse momento ele como treinador da Mas se seleção. oferecer, ele vai pegar. Isso aí vai pegar, mas... Ele é profissional. Pra mim, todos esses erros justificam a demissão do Tite. A única coisa é justamente o que o Anderson falou, não tem opção. Eu acho que... Então eu acho que, se não tem opção, mantém o Tite. Mas o Tite perdeu os privilégios dele. Não, isso com certeza. eu acho que a maior Ele não pode mas aí levar 26,5% privilégio de jogadores ou de composição da diretoria da CBF do Corinthians. Médico do Corinthians. O Edu Gaspar foi fazer o que lá? Ele escolheu o chefe dele. Então, isso que eu ia falar agora. A questão é... O caso seria o Tite... Eu acho que não é o caso da demissão, ele errou, mas aí o chefe dele chegaria nele, ó. Fazer uma avaliação. Você foi bem nisso, você foi mal naquilo. O chefe dele é do Gaspar. A maior questão é que o chefe dele... Ele escolheu o chefe dele. Isso. E fora o Gaspar... Privilégio. Fora o Gaspar, não tem chefe dele lá. Exatamente. Ele levou o Silvinho. E fora isso, não só não tem chefe, o filho dele. Ninguém lá, fora ele, o Edu e a equipe que ele montou, entende futebol, não entende nada ali. Então ninguém vai querer dar pitaco alguma coisa ali. Tanto é que acabou a eliminação,
A gente quer manter o Tite. Eu aposto que não tem nenhuma avaliação ali, ó. Vamos conversar sobre esse ponto Exatamente. outro. Certeza que não tem nada disso. Só tem, ó, mantém aí porque você, ó, a imprensa continua gostando de você, a torcida continua gostando de você. E eu entendo então, os não privilégios dados ao Tite lá 2 anos atrás. Eu entendo, a CBF tava em frangalhos. Não tinha nem como na mão. Eu acho que mas depois desse trabalho na Copa do Mundo, do teste do Tite na seleção, na Copa do Mundo, ele fracassou na Copa do Mundo. Ele perde esses privilégios. Ó, o Edu Gaspar tem que sair. O departamento médico precisa urgentemente sair. Foi um trabalho bem fraco. Não sair não, porque o departamento médico precisa sair. Então, avisou? Então o Tite tem que sair. Mais um ponto pro Tite sair. É preparador físico, ele cuida disso. Mas muito agora, deixa eu radical. te falar um negócio. A gente tem que tomar cuidado com essa história de privilégio. Porque, por exemplo, quem cuida da agenda da seleção é os árabes lá, né? Então o Tite, beleza, essa questão do Corinthians, de trazer a galera dele, beleza, tem que ser fiscalizado e ser cobrado. Mas ele tem que ter liberdade para outras coisas. Ele tem que escolher os adversários, os melhores adversários para um nível de competição maior, que o Brasil geralmente não enfrenta os melhores adversários. Mas isso aí é uma coisa que... Isso é outra coisa. Isso aí foge ao Tite. Foge ao Tite. Foge ao Tite. Porque é um contrato muito antigo isso aí. Não, e outra mas coisa. esse contrato é revisto, mas renovado. Mas isso não tem a ver com o que eu tô falando aqui. Interfere no final, William. Interfere no final. Não, pra mim o que interferiu foi o trabalho bem ruim dele. Não foram amistosos que ele fez no Catar contra isso. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A preparação interfere no final, William. A preparação, a CBF dá todas as condições. Eu vejo gente querendo comparar a AFA com a CBF. Gente, não, é totalmente não há diferente. comparação. A CBF é primeiro mundo comparado à AFA. É primeiro mundo. E a AFA vai manter o São Paulo, né? Exatamente. Mas aí é pela questão do... Um exemplo sobre os presa amistosos. A Bélgica, até que era um dos motivos de chacota sobre a Bélgica, enfrentou adversários fraquíssimos também. Mas a Eurocopa é um nível maior, né, Militão? A Eurocopa é um nível maior. Eu vou te falar que acho que o teste vai ser então a Copa América do ano que vem, assim. Não pelo nível de competição, mas eu digo o seguinte, se ele fracassar novamente, e aí eu concordo tudo com você, eu acho que tem que demitir mesmo. Acho que não tem que demitir, acho que é isso, tem que fazer uma avaliação, tirar, se tiver privilégio, tirar os privilégios, ser cobrado e olha só, agora eu quero o resultado. Porque assim, você já teve 2 anos de trabalho. 2 anos não é pouco, né? Como não é pouco, não é pouco, não é pouco. Dá tempo de montar. Dá tempo, como ele montou. E ele morreu em algumas coisas que ele mesmo se colocou a predispor a fazer. Dele. Exatamente. Então assim, vai ter a Copa América no ano que vem, a Copa América é no Brasil. Eu acho que assim, não é porque se for ganhar, pô, agora tá tudo certo. Não é isso. Mas se perder, ele tem que ser mais cobrado ainda do jeito que já... É julgar o trabalho, não o resultado. Exatamente. E já entrando nisso aí, eu tenho visto, a galera tá falando que a seleção de 2022, a geração de 2022, que uma renovação, mas acho que, como você falou, passa muito sobre a Copa América, porque eu não consigo acreditar o Tite mudando 4 jogadores desse time para a Copa América, porque ele vai chegar pressionando para ganhar a Copa América, como a gente falou agora. Uhum. Ele vai precisar, para justificar o cargo dele ali, eu não consigo ver ele mudando. Por exemplo... o Daniel Alves já é um jogador com a idade acima de 35 anos, né? Ele teria que achar um lateral. Eu não acredito ele chamando outro lateral que não seja o Daniel Alves para lateral direito ali, para a Copa América, por exemplo. O próprio goleiro que a gente está contestando aqui, está comentando, provavelmente vai manter o Alisson. Na defesa, que Thiago Silva e Miranda vão ter uma idade mais acima, eu aposto que a dupla de Copa América da defesa vai ser esses dois mesmo. Eu não acho que o Marquinhos consegue ganhar a vaga. Acho que o Dedé, por exemplo, pode ganhar a vaga. O Dedé vai ter 34 especialmente do... Não, o Dedé realmente... Mas eu tenho dificuldade de ver ele mudando muito esse time para a Copa América, como algumas pessoas têm falado, alguns canais. Não vai ser uma reviravolta. A base pode ser mantida, se você parar para analisar. Vamos lá, vamos pensar com a cabeça do Tite. Alisson, um dos zagueiros, Marcelo, Casemiro, William. Essa galera pode ser mantida para a Copa América. Por mais que contestados são, mas pode ser Neymar e Gabriel. Eu acho que só, de primeira assim que eu vejo, saindo o Felipe Coutinho, ou seja... Tive consciência mesmo. Que eu acredito que deve entrar em outro lugar é o Daniel Alves, que vai entrar no lugar do Fagner, e alguém no lugar do Paulinho, que eu acredito que ele não vai ter coragem de manter o Paulinho. Até indo pra China. Até porque ele voltou pra China também. Mas ele foi pra seleção na China. Então não, isso não muda acho nada. Que ele sai da Copa muito... Eu acho assim... Fernandinho e Paulinho sai pra mim muito queimado da Copa. Eu acho que ele não vai ter coragem de manter Eu acho que o Paulinho, ele ainda tá vivendo do gol dele. E tipo assim, as pessoas... Não, o Tite justificou o Paulinho... Tanto que ele voltou pra lá. Se os chineses tivessem olhado a Copa como ruim, ou as pessoas tivessem visto a Copa como ruim dele, iam falar assim, não, então ele vai... O Barcelona mesmo não ia querer negociar, quer dizer, a China não ia querer ele. E o Fernandinho eu acho que não volta.
Mesmo Tem que... que voltar. Eu acho sobre o Paulinho. Eu acho que O Tite justificou o Paulinho no segundo jogo. Porque- Como é que eu vou tirar o jogador que me ajudou na eliminatória? A verdade Ele é que o ali Fernandinho, ele do tava Paulinho. entrando nos jogos no lugar do Paulinho e não estava tão mal assim. Mas quando ele pega a responsabilidade de substituir o Casemiro, aí você vê ele perdido. Muito perdido. E é engraçado porque se o Casemiro estivesse ali, ia acontecer o gol contra. O gol contra não tem como reclamar dele. Não. O gol contra Cara, é erro eu acho técnico, assim, não é infelicidade. Se O gol contra é erro bateu técnico. nele, foi. Não, a Eu bola acho que outra pessoa ele foi poderia. mal. O, bola o primeiro bateu. jogo contra a Suíça, o gol Mas eu acho sai que e a o bola Casemiro tá dele. no jogo, gente. Eu concordo O com ele. Casemiro Podia tá ter acontecido a sim. culpa- mas é uma Mas a questão culpa do- aí não foi dele. Não, Eu acho que ia acontecer, eu não sei, mas que poderia acontecer. Poderia sim. Foi um erro de acontecer. posicionamento, Contra a assim Suíça. como no primeiro gol. Exatamente. O erro dele acontece no posicionamento, por exemplo, do segundo gol. Nos outros E o lances. Company quase faz um gol no Faz. na sequência. Isso. E ele mesmo fala aqui do Marcelo. Você vê, cadê o Marcelo marcando o cara? Os dois estão correndo desde lá do ataque, desde a defesa. E ninguém marcando. Calma aí, então, pelo que eu tô ouvindo aqui como consenso, por que vocês manteriam o Tite, então? É só por falta de opção mesmo? Não, eu vou eu bater acho que nessa É tecla continuidade de novo. trabalho, a gente bate tanto nessa tecla. Hoje o Flamengo, vamos trazer aqui pra nossa realidade. Hoje o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, por que não fica... Que o brasileiro, ele é muito Vai imediatista. voltar pro mesmo. Sei que o brasileiro, ele é muito imediatista, entendeu? Ah, se tá errado, tem que recomeçar do zero, tá tudo errado e vamos chamar outra pessoa e mudar radicalmente. Acho que a gente não tem que ser radical, não é o momento para isso. Os times que é comprovado isso, as seleções que mantiveram trabalho a longo prazo colheram seus frutos A no França final. está hoje aí, o Didier Deschamps é treinador da França desde Gente, 2012, ele perdeu a gente, última Copa. O Oscar Tavares está no Uruguai Desde desde 2007. 2004. Não, ele tá em 2004, ele entra como assistente, depois ele assume como treinador. Gente, ele mudou o patamar. Sabe o que o da Oscar seleção Tavares ganhou uruguaia. até hoje? A seleção Uma Copa América uruguaia sem 11. não se classificava para a Copa do Mundo. Comparemos o Brasil Não, com não seleções tô que são do comparando. tamanho do Brasil. Vamos para a Alemanha, então. Vamos, gente. Vamos pra o Alemanha. trabalho Joaquim do LOL, Low. ele deveria ter sido Joaquim demitido Low. hoje. O trabalho do LOL, na minha opinião, Sim. é extremamente superestimado. Não, mas Pegue ele todas ganhou as uma Copa em competições. 2014. Ele ganhou, os jogadores também ganharam. Sim, mas ele era o técnico. Só não Ele era perdeu o por técnico. isso. E outra coisa, peguem as Eurocopas que ele participou, peguem as Copas do Mundo que ele participou em 2010, o LOL ele foi engolido pela Espanha. Engolido. Aquele Terminou em 1 a 0, terceiro lugar, gente. vocês viram o jogo, param de resultar o placar. Vamos ver o jogo. A Espanha engole a Alemanha. Por quê? Porque Engole tinha a mais Alemanha. posse de bola? Só por Não, isso? gente, vocês viram? Eu tô perguntando pra vocês. Vi Viram o jogo, vi o jogo, vi sim. Então, eu não acho que vocês tenham visto. Pra vocês terem essa opinião, que a Espanha não engoliu a Alemanha em 2010, com o LOL já de treinador, vocês não viram o 2010 jogo. era uma seleção que estava renovada. Em 2014, Era uma seleção pra a Copa Alemanha seguinte. teve vários problemas. Eu acho o LOL um treinador superestimado. Teve vários problemas. E pra mim, o discurso da continuidade pela continuidade não se sustenta. Continuidade vem com resultado e com bom trabalho, coisas que o Tite não mostrou. Eu acho que para você ter um trabalho para ser analisado é minimamente 4 anos de um trabalho até chegar a uma Copa Ele do vai ter Mundo. todo um ciclo de Copa do Mundo completo agora para poder fazer um Exatamente, time essa é a campeão. Claro, a gente queria oportunidade que fosse que ele vai campeão, ter. obviamente. Isso, concordo. Tiveram 2 anos? Mas sabe qual é o Show. problema? Parece que 2 anos foram poucos. Foram poucos anos. William, o resultado parece ser Parece melhor. Gente, perder uma Copa do Eu Mundo... duvido que se fosse o Dunga, o argumento seria assim, não, vamos dar o Dunga mais 4 anos. Que isso? Não, dois ó, anos se não o Dunga resultar. tivesse deixado, por exemplo, para 2010, ele poderia ter continuado. Acho que o problema dele foi a relação com a imprensa. É isso Foi que foi o isso. mal dele. Porque se você parar para analisar o resultado do Dunga, é melhor do que todos os últimos 20 anos. Sim, e O cara ganhou a Copa das trabalho, né? Federações, E- Copa América, é primeiro lugar das eliminatórias, também com sobra. E ele ainda teria carta na manga, que foi um erro do goleiro. Foi um Ele erro não foi- individual. Porque o Brasil fez um bom primeiro tempo naquele jogo. Aproveitar que a gente está falando já. Vamos avançar um pouco. Vamos. Passar aqui o microfone para o Cleberson, que vai falar um pouquinho da França. E vamos fazer Cleberson, uma joga pequena amanhã. prévia desse França e Bélgica. Aproveitar também que o nosso setorista da Bélgica está ali. Vai falar da Bélgica ou vai falar do Brasil? Exatamente. Será cobrado. Claro. Evidente, escalou os 11 do Brasil antes da Bélgica. Será cornetado com justiça, mas, Cleberson, por gentileza, o que esperar da Bélgica, brevemente, por favor. Da França.
Da Bélgica também, à vontade. A França, ela deve vir no mesmo esquema tático que vem vindo. Não, pode vir com a entrada, com o retorno do Matuidi pela esquerda, porque ele veio suspenso contra o Uruguai. Veio de bom jogo contra o Uruguai, que mesmo com a saída do Cavani, a França faz um bom jogo. O Griezmann, ele tomou conta do meio campo. O Giroud fez a melhor partida dele na Copa. Não que seja... Jogou 2%. Jogou nota 2, foi a melhor partida dele. Não, ele jogou 2% do que ele sabe. Ele sabe? Eu também não sei. Não sou... Ele disse pra mim o coração que ia terminar cheiro com 8 gols. O coração tá do lado. É bom ele correr atrás então, né? Que tem mais 2. Dá tempo. Não, mas falando sério agora, o Hernandes, a França tem o pior índice de cruzamentos na Copa do Mundo. É muito cruzamento e quase nenhum chega no atacante. Sempre a bola vai na outra ponta, ou sai na lateral, ou vai direto para fora, para a linha de fundo. Então, é ruim para o atacante, ainda mais de área, com esse retrospecto de cruzamento. Se fosse o Benzema, seria a mesma coisa? Benzema também é muito... Benzema é melhor do que o Giroud, pelo amor de Deus. Não, mas também não é nada disso que... Nada disso? Ele é super valorizado, gente. O Benzema não é tudo isso também, não, cara. O que tem? 10 anos de Real. E detalhe, no Real Madrid ele muda de posição. O centroavante é o Cristiano Ronaldo, ele sai pra jogar. O Higuaín tá indo por 60 milhões. Você fala que ele é horrível. Não falei que é horrível. Falou sim. Vem cá. Eu posso falar? Pode continuar. Com o Matuidi pela esquerda, o Hernandes, ele tem mais... Ele tem mais liberdade para apoiar, mas isso nem sempre funciona. Isso é um erro que a Bélgica pode se explorar e jogar ali nas costas do Hernandes. O Pavard, depois daquele gol que ele faz contra a Argentina, dificilmente perde a vaga. Ele também vem fazendo boas partidas também, por conta que tem um jogador bem acima da média, que é o Mbappé, jogando com ele. Então, mesmo assim, ele ainda dá umas furadas ali nas jogadas com o Mbappé. Na minha visão, a Bélgica vem como favorita. Não acredito que haja zebra nesse confronto. Qualquer uma das duas pode passar. Mas eu acredito que a Bélgica passe por conta de ser uma equipe mais sólida ofensivamente. Por favor, o Bruno ali que tá... Por favor, Bruno. Então, esperar da Bélgica. Primeiramente, na segunda-feira passada eu estava aqui, né? Estava aqui. Sim. E disse que só tinha uma forma da Bélgica ganhar, que era tirando o Carrasco. E todo mundo viu o que aconteceu na quinta. E na quinta, quer dizer, eu cheguei aqui, na quinta-feira eu cheguei aqui brincando ali, na verdade, pelas mensagens, brincando ali, botei a escalação. Mas quando eu botei o Fernandinho ali no meu time, é porque o Fernandinho, pelo menos nos clubes, ele tem mais carga do que o volante lá, o Fellaini, o Wirtz, quem você for botar. O Fernandinho é melhor. Tanto que ele tá no City e o outro tá lá na China. E no jogo, a Bélgica, ela soube aproveitar os erros do Brasil. Veio retrancada. A gente tá falando aqui que o... O que o Militão tá falando? A gente tá falando aqui que o Brasil teve um mau posicionamento, mas não adianta o Brasil vir com um mau posicionamento se a Bélgica não estivesse certinho no jogo. E foi o que aconteceu com a Bélgica. Ela se acertou e creio que amanhã contra a França a Bélgica também venha da mesma forma, esperando a França ir, como aconteceu no jogo do Brasil. O Brasil teve muitas oportunidades no início. E é claro, sem o Buffon, a Bélgica conta com o melhor goleiro da Copa. Então, ajuda muito. Muito obrigado, Bruno. Bom, o melhor goleiro da Copa eu discordo. Eu acho que vem do México. O Lohri mesmo fez uma grande defesa contra o Uruguai. Acho que ele é o melhor goleiro que está jogando. Entendi. Ele é o melhor goleiro. O Lohri não me convence. Ele tá falando do mundo. Não, da Copa, ele falou. Não, ele tá falando da atualidade. O que conta na Copa com o goleiro, o melhor goleiro da atualidade, com o Buffon não tá disputando a Copa. Gente, o programa tá chegando ao fim aqui. Antes eu Deixa eu falar do Neymar, não?
Não sei. Eu acho que hoje vale estender, hein? Você quer falar do Neymar, por favor? Não, eu quero duas coisas do Neymar, assim. Uma coisa antes da Copa do Mundo. Tirando contusão do nosso. Isso eu estava analisando isso hoje. A gente sempre tem um atacante brasileiro, assim, sendo o destaque, com um apelido, assim. Tem um apelido. Ao Baixinho Romário, o Ronaldo Fenômeno, o Adriano Imperador. A gente sempre tem essa coisa para ligar o grande jogador com a torcida. Assim. Sempre tem um apelido. E o Neymar é o Neymar. Por quê? Eu não sei, mas é o Neymar só. E a outra coisa que, por exemplo, que o Neymar tem que começar a fazer a partir de agora, uma das sugestões que eu estou dando aqui. Se é que ele vai escutar a gente. Tomara que escute. Creio que não, mas... Creio que não, né? Mas assim, uma coisa que quem tá por trás do Neymar poderia começar a pensar é o seguinte: cara, por que não trazer o Neymar pro Brasil? Não sei se para jogar no Santos, não sei se para jogar no Palmeiras, se para jogar no Flamengo. Mas assim, poderiam fazer uma engenharia pro Neymar jogar no Brasil. Acho que isso é inviável. Eu não sei se é inviável ou não. É só ele querer. Se ele falar assim, eu quero... Mas ninguém quer ganhar pouco, podendo ganhar... Não sei se vai ganhar 60, pouco. 90, Não, você acha que ganha pouco? Vai. Por que ganha Tem pouco? comparação que ele ganha. Por que comparação? Porque ele ganha, sei lá, acho que é 120 milhões por ano. Porque ele ganha lá, ninguém vai poder. Eu acho isso inviável. O clube não vai poder, mas só acho que grandes empresas brasileiras apoiarem a ideia, por que não? Eu não sei ninguém apoiando. Não sei. Assim, Sinceramente. eu tô falando isso porque para ele ter algum tipo de ligação, para mim, hoje o Neymar é um dos 3 melhores jogadores do mundo. Isso para mim é incontestável. Sendo que, para ele ter esse tipo de ligação com o torcedor brasileiro, ele precisa dessa identificação para pelo menos ganhar respeito. Assim. Mas, assim, A gente não vê o Neymar como um grande líder, um grande ídolo, como a gente tinha nas próprias Copas, que perdia. Mas eu vi a torcida brasileira apoiando bastante o Neymar. Não, apoia. Mas assim, eu vi muita criança não aceitando mais o Neymar como ídolo, entendeu? Eu vejo isso. Ele ficou muito taxado, né? Mas isso aí acho que talvez seja até um problema de geração e não do Neymar. Por causa de Copa, mas acho que ele construiu essa Copa que ele ficou taxado. Mas agora, a galera gostava dele antes da Copa. O brasileiro, eu acho que foi o único no mundo que defendeu o Neymar. Tirando um pouquinho dessa brincadeira, agora falando sério, assim, o Neymar fez uma péssima Copa do Mundo. Fez uma Copa do Mundo fez uma Copa do Mundo muito fraca. Tipo nem falou Neymar tipo caiu. E aí, então assim, é a segunda Copa do Mundo dele. Ele tá com o quê? 24 anos? 26 anos? 26 anos. Estará com 30. Estará com 30 na próxima Copa. Vai ser a Copa da maturidade dele. Mas eu acho que ele ficou devendo, mas ainda tem condição de ganhar uma Copa do Mundo na próxima. Mas assim, tá devendo muito. Eu não sei como é que vai ser a carreira do Neymar, pelo menos agora no próximo ano. Assim. Porque ele foi taxado. Não, ele sai com a imagem horrível. Sai com a imagem horrível. No mundo todo ele tá sendo chamado. Piada, né? Virou piada, assim. Vai ser muito complicado pra ele. Sport TV, né? Um link com o Alexandre Limeira, um garotinho com a camisa da Itália. Falou o nome de Neymar do Brasil. Foi. Tá ao vivo. Não, mas ele tá tudo que é jogo. Eu acho que a questão do Neymar, o Neymar a gente não tem, em sua maioria, a gente não tem não olha ele como um grande ídolo, como um grande líder, como a gente olhava outros atletas, porque ele mesmo não parece que não procura isso. Ele não liga pra isso. Ele não é nenhum chefe de Estado que tem que chegar e se pronunciar. Mas, pelo amor de Deus, o Neymar não deu uma entrevista... Porra, que isso? O Neymar é incapaz de falar fora do Instagram. É um absurdo. A mensagem do Instagram, eu sou assessor de imprensa, eu vou lá e escrevo pelo Bangu o que eu acho. Pô, quem disse que o assessor de imprensa dele pode ter escrito aquele texto, ele tá, ó. Pra mim, ele não é obrigado, vamos voltar a repetir, ele não é nenhum chefe de Estado que tem que chegar e se pronunciar. Ele não é o Temer que tem que chegar e falar, ó, nação brasileira, mesmo que seja mentira. Ele não tem essa obrigação. Ele não é obrigatório, Mas, pelo amor de Deus, até no 7-1, quando a gente tomou de 7, os jogadores tiveram, claro, mereceram ali um óleo de peroba na cara, que foi ridículo, 7-1, foi vexatório. Chegaram e falaram, tentaram dar no mínimo a sua explicação. O Neymar não fez isso. Porra, eu acho que ali falar que é muito sentido, perder a Copa, pô, bonito, legal, acho que ele sentiu. E outra, não foi uma derrota vexaminosa que foi assim, você jogou nada, não dá nem pra falar. Não, podia falar, a gente tentou, não deu. Agora já foi melhor. Ele não é o chefe de Estado, mas acho que como um dos líderes do elenco, ele deveria ter dado uma entrevista jogador pra falar alguma coisa, como você falou, não deu,
daqui a 4 anos vamos tentar de novo. Mas ele se deu o trabalho de falar nada, vou falar mal dele, não tá nem aí, A gente vou falar bem. Aí vai fazer nota falando mal. As falas dos jogadores são todas muito parecidas. O Emerson é repórter de campo há muito tempo e parece que é sempre a mesma coisa. Quando ganha, graças a Deus, agradeço a minha família e por aí vai. Mas, pô, ao menos chega, tenta dar alguma justificativa, fala alguma coisa, porque ele é o jogador mais visado da seleção. Ele é o grande líder da seleção. E assim, a chateação dele não é a única. Todo mundo tá chateado. Ah, não tô chateado, não vou falar. Todo mundo tá chateado. O povo tá chateado. Todo mundo tá chateado. E só ele que não vou me resguardar aqui. Pelo amor de Deus. Acabou que o tiro saiu pela culatra, né? E mesmo depois da derrota, a imagem dele da vitória viralizou mais do que a imagem da derrota. Verdade. Com ele chorando numa vitória onde era uma fase de grupos e contra um time... Contra a Costa Rica. Contra a Costa Rica. Então, quando você perde de uma Bélgica e sai de campo rápido e sem dar nenhuma declaração durante a semana toda, e só pelo Instagram, que não temos provas que foi ele mesmo que escreveu, eu acho que a gente pode esperar mais. Em 2014 eu esperava mais do Neymar de 2018. Mesmo que ele tenha feito o texto, ali não é lugar para se manifestar sobre um jogo, uma eliminação, tá? Pode botar, mas pelo menos chegava assim o repórter e dava abertura para a imprensa falar com ele. Claro que é óbvio. E não é só para a imprensa, é para o torcedor brasileiro. Sim, exatamente, pelos canais de comunicação para chegar no torcedor. Aí fica essa imagem ruim dele, não é um mau jogador, é um grande jogador, é o melhor jogador do Brasil, mas, enfim, fica essa imagem negativa por equívocos dele e com certeza de sua equipe. Militão, você quer falar um pouco da Inglaterra? Você que está feliz com a Inglaterra na semifinal? Eu estou bastante feliz com a Inglaterra na semifinal, porque eu acho que é uma torcida que merece uma alegria. Posso perguntar uma coisa para você em relação à Inglaterra? Vai ser um mal pro futebol a Inglaterra ser campeã? De forma alguma, muito pelo contrário. Não, assim, porque eu vi algumas pessoas colocando isso, porque a Inglaterra é pragmática e seria um mal pro futebol se a Inglaterra fosse campeã do mundo. Não, eu acho que a pragmática, mas a Inglaterra é o puro essência do que tem sido a Copa do Mundo. Se defender e bola na área. A Inglaterra tem feito com perfeição o que as outras tentaram e não estão conseguindo igual ela. Não, e assim, se aproveitando de uma Copa do Mundo que foi se esvaziando de times grandes desde das eliminatórias. Assim, e além disso tudo que vocês acabaram de falar, eu fico pensando, falei, pô, os caras têm a principal liga do mundo, paga os melhores salários, os caras se profissionalizaram há muito tempo, os caras começam a ganhar campeonato na base, foram campeões sub-17, sub-20, foram campeões europeus. Como assim? Os caras não têm mérito se for campeão do mundo. Não, isso aí pra mim tá... Ainda fizeram uma renovação na seleção. Não entendi isso pra mim mais. Não, a seleção tem bastante... O Southgate tem bastante mérito com a seleção. Eu tinha zero expectativa pra Inglaterra. Eu não duvidava nem que ela fosse eliminada na primeira fase ainda. Eu, sinceramente, acho que ninguém apostava nesses semifinalistas aí. Ao menos não eu. Talvez a França. A França, a Bélgica e a França acho que poderiam ser apostas. Sim, mas não com aquele favoritismo vai chegar. Não. Eu acho que numa perna que se desenhou é uma perna completamente... Depois da primeira fase. Isso, exatamente. Mas assim, eu acho que um título para a Inglaterra não seria ruim pro futebol, não. Também não acho. Seria bom. Assim, eu torço muito por um título inédito, mas não queria ver uma final Croácia e Bélgica. Eu preferia ser uma Bélgica e Inglaterra. Inglaterra e França seria uma rivalidade que já vem de guerra. Eu ia gostar de ver uma final Inglaterra e França. Seria interessante. Mas assim, o Emerson, o torcedor, eu prefiro um título inédito. Eu também prefiro. Eu só fico em dúvida em relação ao título inédito, porque assim, na minha visão, Croácia e Bélgica, será que vão ter continuidade no trabalho que está sendo feito? Exatamente. Não sei. Parece que são seleções daquele momento. A Croácia, a gente não pode esquecer, em 2014 fez a estreia com o Brasil, perdeu de 3-1. A Croácia não era isso tudo. E jogadores praticamente os mesmos, assim, tinha uma mudança ou outra, assim. E agora, esse ano, estão mais renovados, estão assim, mais experientes. A Croácia tem mérito para chegar aí. A Croácia tem um meio campo que, aquele 3-1 do Brasil, primeiro que foi uma coisa vergonhosa, né? Foi. Fez 1-0 a Croácia e teve aquele pênalti escandaloso. Não tô tirando mas acho que tem uma evolução de dois jogadores que jogaram demais, que é o Rakitic, desde que foi pro Barcelona, e o Modric, que talvez tem méritos para chegar e se for... Não, só no meio. No meio campo tem uma evolução que ajuda a impulsionar a equipe. Não, tem mérito para chegar e se for campeão vai ter mérito de ser campeão. Não tô dizendo isso. Eu fico pensando assim, será que daqui a 4, mas tem a ver com geração, né? Então, assim, ninguém é tão florífero quanto o Brasil, Argentina, Itália e mas você sabe que, por exemplo, na França e na Inglaterra, pode ser que eles não tenham boas seleções,
mas você sabe que trabalhos vão continuar, são boas ligas, tem um investimento, tem um trabalho sendo feito. Eu fico na dúvida, é dúvida só, se Bélgica e Croácia vão ter essa mesma projeção para as outras Copas. Se, por exemplo, daqui a 12 anos a gente diz, pô, lá a Bélgica vai ficar brincando como se fosse a Inglaterra. Só ganhou em 66. Isso vai depender muito da geração de Eu acho importante a gente frisar que França e Inglaterra se rejuvenesceram, né? Também. Porque a Copa de 2010 foi triste. Eu assisti tanto a França, que caiu na primeira fase, que o técnico era o Raymond Domenech, né? Um grupo que era África do Sul, França... Eu não lembro. Não tem essa Eu não sei se o México... Enfim. Senegal. Não, Senegal em 2010 não foi. Não. Senegal foi Tô falando de 2002. 2002. Enfim, eu tô falando... São seleções que mudaram sua forma de pensar. Porque eu não aguentava mais ver o James no gol da Inglaterra há anos. Pois é. Em 2010 ele ainda estava lá com não sei quantos anos, de muleta no gol. A Inglaterra mudou. Eu acho que mudou a sua forma de pensar, assim como a França está aí hoje colhendo seus frutos. Não, eu acho que, ainda mais falando de Croácia e Bélgica, que são as novidades hoje, eu acho que, independente de quem for campeão, acho que inflama mais ainda uma próxima geração. Porque eles têm uma referência que não seja fora do país. Aquele jogador que está começando a categoria de base, ele pode se inspirar alguém ali de dentro. Alguém que ele possa ultrapassar a história de alguém ali de dentro. Não sempre buscar referências de outro país, como no Brasil, na Inglaterra ou na Argentina. Mas, por exemplo, a Grécia foi campeão europeu. Acabou. E acabou. Mas assim... Eu acho que eu entendo, mas acho que é só preocupação, não estou dizendo que... Sim, eu entendo. Tem demérito. Se for campeão, vai ser eu acho que é um modelo um pouco diferente, porque a Grécia é campeã num modelo que ali você não precisa de jogadores tão bons para poder fazer, porque ela se defende, ela não tenta fazer a mais Grécia nada. conseguiu resultados bons depois. É porque o resultado bom da Grécia foi uma coisa excepcional. Sim. Mas ela conseguiu se manter presente em Copas do Mundo, em Eurocopa. A Bélgica, a Grécia conseguiu montar uma... mas também só fez figuração. Bons resultados. Mas aí depende muito da geração. A gente não tá falando de países que produzem muitos jogadores. Mas essa é a minha dúvida. Se isso que ele acabou de falar, eu acho que se vai ser estimulado, assim. É só a minha preocupação. Eu acho que isso a gente não vai saber. A gente não vai saber. Vamos dar tempo ao tempo. Isso, exatamente. A minha dúvida, para mim, é o futebol internamente. Porque, por exemplo, assim, eu acho que vão ter jogadores belgas que vão sair para a Inglaterra, para outros países, jogando bem pós essa safra. Não desacredito nisso. A mesma coisa com a Croácia. Só que o futebol internamente nesses países é muito fraco. Sim, é isso que, para mim, que pesa nessa situação. A França começa a fazer um trabalho interno de ter um bom campeonato. Ainda é uma quinta liga, vamos dizer assim, da Europa, ou sexta, vamos dizer assim. Mas ainda assim está ali em cima. Tem clubes que ainda brigam ainda na primeira fase. Eu só não consigo fazer essa correlação entre o campeonato interno e a força da seleção. Você acha que não tem relação? Não, para mim não. A prova disso é a Inglaterra. Então, mas por isso... A Inglaterra tem um campeonato que talvez seja o mais forte. Não sei, 10, 15 anos? Não, menos. Mas... Não, vamos botar que a Inglaterra é uma liga, a primeira que se organizou de maneira profissional em 92. Isso é um fato. E colhe os frutos, assim, desde 2003, que chegou o primeiro investimento pesado que foi no Chelsea. Mas vamos lá, mas se você parar para analisar... Eu não consigo enxergar a correlação. A Inglaterra, depois dessa profissionalização até aqui, olha quantos bons jogadores a Inglaterra produziu. Eu acho, tá bom, não deu liga ali na seleção, mas, pô, você teve Vieira, você teve Lampard, não, mas eu acho que a gente tem que olhar os trabalhos que são feitos nas seleções de base. Isso. A gente viu a Inglaterra aparecendo nos mundiais. Assim como a gente está vendo a Venezuela. Se vai ser suficiente para fazer a Venezuela se classificar para a Copa do Mundo, não faço ideia. Acredito que não. As seleções africanas são muito boas. Mas assim, a Nigéria tem resultado. Gana foi campeã em cima do Brasil há pouco tempo. Vai ter muito também da expectativa. Qual é a nossa expectativa? Que a Nigéria seja campeã? A gente não vai atender essa expectativa. Agora, que faça uma Copa do Mundo decente, chegando nas oitavas, talvez sim. Acho que é isso. É isso aí. Uma Copa digna. Primeiro você. Eu gostei por isso. Então, Anderson, agradecer aos nossos dois convidados que toparam vir aqui pro programa. Os Emerson. Semana que vem não, na quinta-feira, que seria uma pré-final, né, o Brasil, mas não será mais. Adiamos para 2022. Vai ser o professor Felipe mais o Gatti, né?
Ah, o poema tá pronto, tá? Falei que estaria um poema. Estamos tentando com alguém pra Gato, tem um segunda-feira, poema. né? Pra ser o do título. Exatamente. Já avisando ao Gato que deve estar assistindo que o poema já tá pronto. Gato é o goleiro? Hã? Gato é o goleiro? Não, muito mais talentoso. Ah, Emerson, cantinho do coração. Bom, vou mandar um abraço a todos que assistiram. Lembrar que tem aqui a bandeirinha do Bangu e o calção Verdade. do Bangu. Que espero Breve eu que será não sorteado. seja a mãe de ninguém que vença. Mas pode, inclusive. Mas pode ser porque acontecer. o Tabela Carioca é o programa da família. Ah, da família tradicional. Não tradicional. Não tradicional. Qualquer família. É bem que eclético. ajude Qualquer família. Ah, ainda bem. Eles ajudam a assistir. Bom, agradecer ao convite. O papo foi bom rever o Emerson, amigo já de alguns tempos das pelejas dos primos pobres. Mas até a próxima, quem sabe, né? Eu tô precisando de horas PAC. Depender de mim, não vai ter, não. Vai de horas PAC, né? Mas se depender de quem define as coisas aqui. Mas depender do nosso grande líder, do nosso presidente. Que isso, hein? Ah, você fala pelo Bangu, então você pode falar do nosso presidente à vontade. Dos- Você fala pelo Bangu. Olha né? o coração. A Ó, bandeirinha e o calção, você tá maltratando o cara. Eu te maltratei agora? olha, eu estou me sentindo chateado. Estou Falei muito com você, sentimental. Você fala pelo Enfim, Bangu, agora- você vai falar do presidente. Agora, falando sério, agradecer ao convite de vocês. Foi bom o programa. A gente até se estendeu um pouco, né? O Diego tá ali nervoso, tenso, mas que tenhamos papos que durem assim por um bom tempo futuramente. Um abraço, até logo. Opa, boa noite para todo mundo, boa noite mesmo. Agradecer o convite. Tentei chegar aqui o mais rápido possível, sair de Jacarepaguá voado. Eu tive que passar para pegar o moleque agora tá brincando. Agora que ele entrou no Agora clima. que ele ficou Agora que ele à vontade. entrou no clima do O Caio tá ajudando ali. tomara que ele pegue gosto pela latinha aqui e siga o caminho de vocês também para participar de outros programas. Obrigado mesmo, agradecer a todo mundo aqui e falar o seguinte, que a Copa do Mundo vai acabar domingo, temos campeonato na segunda. Tá voltando. Segunda-feira Tá voltando, nossa. volta a realidade. né? Segunda-feira tem um Vasco e Bahia aí. Verdade. 3x0 pro Bahia já. Volta a realidade. Né? Uma boa noite para todo mundo. Eu vou mandar um abraço pro parceiro Kaique Blé, vai fazer aniversário amanhã. Parabéns pro participando Black, aí com a tá gente. bastante ativo aqui no. Exatamente. Um abraço também pro Amadinho, que falou pra mim que a internet dele tá ruim, conseguiu participar. Agradecer o Emerson, a dupla dos Emerson, e mandar um abraço pros caras do rádio, Edson Mauro, manda todo mundo a galera lá. Jorge. Trazer o Edson, quando isso aqui eu vou chorar. O Ferrão já veio e o Jorge Eduardo já veio, ou não? Não, ainda não. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Ah, Então, que terror, isso? terrorzão também. Não, então vamos fazer isso. Vamos forçar a barra para eles verem aqui. Valdeir, falar um pouco sobre o sorteio, por favor. Também, tem tá rolando um sorteio. Que a sua mãe vai ganhar, né? Olha, eu gostaria bastante de ganhar. Gostaria bastante. Agora é a vez da... Tá rolando um sorteio a gente tá em parceria com a choperia São Bartolomeu. Estão sorteando uma torre de 2 litros de cerveja artesanal. Não sei se os amigos gostam de molhar a palavra. Eu não bebo também. Mas vocês podem participar e ganhar e me dar. Pode ser. Pode ganhar. Se eu participar, eu te E dou. me dá. E é só entrar na nossa página no Facebook, curtir a nossa página, a página do São Bartolomeu, e marcar 2 amigos que vai estar participando. Compartilhar a publicação. Exato. E Boa. o sorteio vai ser aqui na segunda-feira. Sem fraudes do William. Tem fraude do William? Eu não Tem fraudo fraude do ninguém. William. O famoso fraude, ele frauda o bolão. O William A bola gelada da Copa do Ele Mundo, fazia né? o bolão na mão, aí ele ia lá em casa adulterava tudo pra ser o líder. Mas agora é algo com aplicativo. Fala a bola, tem um negócio rapidinho pra gente fazer os placares pra esses fins. Pode dar. Olha, tem o bolão, mas os caras eles estão meio chateados Ah, é? aqui. Acho que tá liderando o bolão. Não sei placar, mas eu Tem vou certeza? cravar aqui França e Inglaterra na final. França e Inglaterra? Eu vou de Bélgica e Inglaterra. Eu vou de Bélgica e Inglaterra. Bélgica e Inglaterra, porque eu tenho pavor da França desde 2006. França e Inglaterra. Então foi. Vamos aqui, ó. O seu? Bélgica e Croácia, Clebson? Final? É. Bélgica e Inglaterra. Bélgica e Inglaterra. França e Croácia. Bélgica e Inglaterra. Bélgica e Inglaterra. França, Inglaterra. França e Inglaterra. França e Croácia. Então deu Bélgica e Inglaterra. Aí foi Bélgica e Inglaterra é o Felipe. O Felipe não. A Inglaterra, pelo menos, já tá na final. Pouca gente da Croácia. O Diego aí falando que é Bélgica e Croácia. França e Inglaterra. Bélgica e Croácia. Bélgica e Inglaterra? Não. Bélgica e Inglaterra. França e Milhão também, Inglaterra. Bélgica e Inglaterra. Bélgica e Inglaterra. Deixa eu olhar aqui a galera rapidinho que participou. Rapidinho. Aqui a Milena, Anne Caroline, o Estevo, a Leonardo Abreu, Marcos Vinícius Maciel, o André Flávio, Vinícius Gomes,
a Ju Moreira, Jéssica Barbosa, Robson Marinho, Joelma Brum, Leidiane dos Santos, o Bruno Silva tá aqui com a gente, o Andreão Silva, a minha mãe, Denise Mito. Espero que ela ganhe sorteio. Olha! Bastante. A bola gelada aí. Kaique Blé vai fazer aniversário amanhã, parceiro. O Diego Lincoln, o Marcos Amado, Amadinho, a Lúcia Maria, Babi Trindade e Braulio Barcelos. Você é aquele doutor. Nome de jornalista, hein? Então, um abraço pro amigo de Minas Gerais, Braulio Barcelos. Parece aquele doutor, né? É. Acabou, Militão? Acabou. Pode subir a música. Quinta-feira com o Felipe Santos e o Gatti aqui. Tabela Carioca às 6 da noite. Nosso penúltimo programa especial Copa do Mundo. Até mais, galera.